Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa análise aprofundada de hoje. Mergulhamos em fontes que tratam de algo que, olha, confesso, dá um certo arrepio, mas é essencial conhecer. As condições da pele causadas por uma variedade de parasitas e outros agentes infecciosos. Temos aqui material sobre sarna, piolhos, larva migrans, miase, bicho de pé, e até doenças mais complexas, como leishmaniose, doença de Lyme e as rictocioses. É quase um safari microscópico, né? Com alguns desafios bacterianos e protozoários aí pelo caminho. Nossa missão? Extrair o que é mais importante sobre causas, sintomas e tratamentos que essas fontes trazem pra gente. Ok, vamos desvendar isso? Exato. O material cobre um leque impressionante, viu? Desde parasitas externos bem comuns, que causam um desconforto enorme, como os ácaros da sarna e os piolhos, Sim. até doenças transmitidas por vetores, que podem ter manifestações assim bem sérias na pele e no corpo todo. Vamos explorar quem são esses agentes, como eles interagem com a nossa pele e o que as fontes apontam como manejo e tratamento eficazes. Começando então pela escabiose, a famosa sarna, né? A fonte aponta o culpado, o ácaro Sarcoptes scabiei var. Hominis. Isso. Um ponto curioso que as fontes destacam: ele não voa nem pula. A transmissão é pele com pele, contato direto mesmo, ou por objetos tipo roupas de cama. Exato. E ele é resistente fora do corpo, né? As fontes mencionam até 3 dias em ambiente seco. Pois é, impressionante. E o ciclo de vida dele é todo na nossa pele. Isso é fascinante e chave para entender a transmissão, sabe? A fêmea escava túneis na camada mais superficial, o extrato córneo, e vai depositando ovos ali. Ah, nos túneis. Nos túneis, esses ovos eclodem, viram larvas, depois ninfas e adultos. O macho tem uma vida mais curta, fica na superfície basicamente para reprodução. Entendi. E o sintoma principal? Aquela coceira terrível. Essa mesma. O sintoma mais marcante que as fontes descrevem é aquela coceira desesperadora, principalmente à noite. E olha que interessante. Não é o ácaro em si que causa isso diretamente, mas sim uma reação alérgica do nosso corpo a ele, aos seus ovos, às suas fezes. Faz todo sentido ser uma reação alérgica, por isso em intensidade. E tem uma lesão que é quase uma assinatura da sarna, né? Que as fontes comentam. Sim, o sulco acarino. É um pequeno túnel na pele, às vezes com formato meio de J, sabe? Muito comum entre os dedos das mãos, nos punhos, axila, cintura. Encontrar esse sulco é quase um diagnóstico feito. Uhum. Mas é importante notar como as fontes mostram que nem toda a sarna é igual. Ah, isso me chamou a atenção. Mencionam tipos diferentes, como a mites, a nodular, e uma forma bem mais grave, a custrosa ou norueguesa. Qual é a grande diferença aí? A diferença está muito ligada à resposta imune da pessoa e à carga de ácaros. A mites pode ser mais sutil, com poucas lesões, em pessoas com boa higiene. A nodular, por outro lado, deixa nódulos inflamados que coçam muito e podem persistir até depois do tratamento, resultado de uma hipersensibilidade meio exagerada, né? Entendi. Já a custrosa, ou norueguesa, é um cenário completamente diferente. Ocorre geralmente em pessoas com sistema imune comprometido, idosos, transplantados, pessoas com HIV/AIDS avançada, por exemplo. Certo. Nessas pessoas, a resposta imune é fraca, então o ácaro se multiplica absurdamente, chegando a milhões. Formam-se crostas muito grossas na pele. E o mais contraintuitivo e perigoso: muitas vezes a coceira é mínima ou nem existe. Nossa, a forma mais grave sem coceira. Isso é um perigo para a saúde pública. Exatamente. Isso torna a pessoa uma fonte massiva de contágio sem nem perceber direito. E para tratar? As fontes parecem concordar bastante. Sim, a primeira linha de tratamento indicada é a permetrina a 5% em creme. É seguro, inclusive, para gestantes, e eficaz. Aplica-se no corpo todo, do pescoço para baixo, geralmente repetindo após uma semana para garantir. Certo. A ivermectina oral entra em cena nos casos mais graves, como a escabiose custrosa ou em surtos porque facilita o tratamento em massa, né? Entendi. E um alerta importante das fontes é que o lindano, que se usava antigamente, não é mais recomendado. Tem riscos de toxicidade neurológica.
melhor evitar. Ok. Então, saindo dos ácaros que cavam túneis, vamos para outros que se agarram. Os piolhos, que causam a pediculose. As fontes citam 3 tipos principais para humanos. Exato, tem o Pediculus humanus capitis, que é o piolho da cabeça, super comum em crianças em idade escolar, né? Sim, clássico. Depois o Pediculus humanus corporis, o piolho do corpo. Esse tem a peculiaridade de viver e botar os ovos nas costuras das roupas, não diretamente no corpo. Está mais ligado a condições de higiene precária. Curioso isso, viver na roupa. Pois é. E por fim o Phytrius pubis, o piolho pubiano, conhecido popularmente como chato. A transmissão geralmente é por contato sexual. E a coceira aqui também é por alergia, certo? Li algo interessante nas fontes sobre a primeira vez que a pessoa pega. Sim, a coceira é uma reação à saliva do piolho quando ele se alimenta. E um ponto bem destacado nas fontes é esse. Na primeira vez que alguém pega piolho, pode demorar de 2 a 6 semanas para a coceira começar. O corpo precisa desenvolver essa sensibilidade, entende? Entendo. Demora para reagir. Mas numa reinfestação, a coceira aparece rapidinho, em 1 ou 2 dias. É a tal da memória imunológica. Faz sentido. E como a gente identifica? Bom, na cabeça, o sinal clássico são as lêndias, os ovos, bem grudadas nos fios perto da raiz, principalmente na nuca e atrás das orelhas. Elas são diferentes da caspa, não saem fácil. Certo. No piolho do corpo, tem que procurar as lêndias nas roupas mesmo, nas costuras. Já no pubiano, além da coceira na região, podem aparecer umas manchinhas pequenas, meio azul acinzentadas na pele, as mácula caeruleia. E o tratamento? Segue a linha da sarna com permetrina? Em parte sim. Permetrina também é usada aqui. Geralmente a 1% para piolhos da cabeça, mas também existe a 5%. Malatião tópico e ivermectina oral são outras opções que as fontes citam, principalmente se houver suspeita de resistência. Mas não é só o remédio, né? De jeito nenhum. O ponto crucial, além de tratar a pessoa infestada e quem teve contato próximo, é a higiene dos objetos. Pentes, escovas, roupas de cama, chapéus, tudo isso. E para o piolho do corpo, a chave é lavar as roupas em alta temperatura, acima de 65 graus Celsius, ou passá-las a ferro, focando bem nas costuras. Senão, a reinfestação é quase certa. Entendido. Higiene é fundamental. Agora vamos para aqueles invasores que literalmente entram ou passeiam pela nossa pele. Começando pelo bicho geográfico, a larva migrans cutânea. Pelo que eu li nas fontes, a gente pega isso de animais, certo? Exatamente. São larvas de vermes que normalmente parasitam cães e gatos, como o ancilostoma. As larvas saem nas fezes deles, contaminam solos quentes e úmidos, tipo areia de praia, caixa de areia de parque. Ah, por isso risco ao andar descalço. Isso. Quando a gente anda descalço nesses locais, a larva penetra a nossa pele. Só que nós somos hospedeiros acidentais, né? Então ela não consegue ir mais fundo, fica só passeando ali na epiderme, na camada superficial. E daí vem aquele rastro vermelho que parece um mapa na pele, é bem característico, né? Isso, uma lesão linear ou serpiginosa, que quer dizer em forma de serpente, avermelhada, que vai avançando alguns milímetros ou centímetros por dia e coça. Coça muito intensamente. Imagino. E o tratamento? O tratamento mais indicado pelas fontes e que costuma resolver bem é a ivermectina oral, geralmente em dose única. Existe também o tiabendazol tópico para passar no local, mas pode ser menos prático de usar. Ok. Próximo invasor da lista, e confesso que este me causa bastante repulsa. Miíase. Infestação por larvas de mosca na pele ou em feridas. As fontes descrevem tipos diferentes. Sim, depende da mosca e de como ela deposita os ovos ou as larvas. A forma furunculoide é comum aqui nas Américas, causada pela mosca Dermatobia hominis, a varejeira. Varejeira? Ela usa um truque interessante, ou melhor, assustador. Deposita o ovo em outro inseto, tipo um mosquito. Quando esse mosquito pica a pessoa, o calor do corpo faz a larva sair do ovo e entrar na pele. Aí forma um nódulo parecido com um furúnculo, com um buraquinho no centro para a larva respirar. A pessoa pode até sentir a larva se mexendo lá dentro. Que aflição, nossa. E tem a de feridas também, né?
essa parece pior ainda. É bem mais grave sim. A miase de feridas acontece quando moscas como a Cochleomia omnivorax depositam ovos diretamente em machucados abertos, úlceras ou até em cavidades como narinas e ouvidos. As larvas se alimentam do tecido, vivo ou morto, e podem causar uma destruição tecidual enorme, muita dor, mau cheiro. É uma situação bem complicada. Existe ainda uma forma migratória, que as fontes citam como mais rara, que se parece com a larva migrans. E como se livra dessas larvas? Não parece nada simples. O tratamento é fundamentalmente remover a larva. Na forma furunculoide, as fontes citam aquela tática de ocluir o orifício com vaselina, esmalte, fita adesiva, até toucinho já vi descrito. A ideia é sufocar a larva, forçá-la a sair um pouco para respirar, e aí fica mais fácil puxar com uma pinça. Tem que ter cuidado para não quebrar, né? Exato. Tem que tirar inteira. Às vezes é preciso uma pequena incisão cirúrgica para alargar o orifício e remover a larva completa. Em infestações maiores ou na miase de feridas, a ivermectina oral pode ajudar a matar as larvas ou facilitar a remoção mecânica. E a infecção? Quase sempre tem infecção bacteriana associada na miase de feridas, então antibióticos são necessários. E claro, verificar a vacina antitetânica é crucial em qualquer caso de miase. Entendido. Fechando esse bloco de invasores diretos, o bicho de pé, a tungiase, causada por uma pulga minúscula, a Tunga penetrans. Uma pulga bem pequena mesmo, encontrada em solos secos e arenosos, tipo chiqueiros, currais. O curioso é que só a fêmea grávida é que penetra na pele, geralmente nos pés, perto das unhas ou entre os dedos. E ela se enterra. Sim, ela se enterra de cabeça, deixando só a parte traseira para fora para poder respirar e eliminar os ovos no ambiente. E ela incha muito, né? Vi imagens disso nas fontes. Incha bastante. Ela aumenta muito de tamanho conforme os ovos se desenvolvem dentro dela, chegando a parecer uma pequena pérola branca ou amarelada na pele, com um pontinho preto no centro, que é a traseira da pulga e os ovos. E depois? Depois de soltar os ovos no ambiente, o que continua o ciclo, a pulga morre ali mesmo, e o corpo a expulsa, deixando uma feridinha tipo uma pequena úlcera. O problema, além da dor e da coceira que pode dar, é o alto risco de infecção bacteriana secundária e tétano. Ah, o tétano de novo? Sim. Por isso, o tratamento principal é a remoção cuidadosa da pulga inteira, com agulha ou bisturi estéril. E a prevenção básica é usar calçados fechados em áreas de risco. Ok, passamos então pelos parasitas que vivem sobre ou dentro da pele. Agora vamos a doenças transmitidas por vetores, onde a pele é um sinalizador importante, leishmaniose, por exemplo, causada por um protozoário, leishmania, e transmitido por um mosquito. Isso, um mosquito flebotomínio, pequeno, conhecido popularmente como mosquito palha ou birigui. E a leishmaniose tem várias caras, sabe? Depende muito da espécie do protozoário leishmania e da resposta imune da pessoa. Quais são as principais formas que as fontes descrevem? A forma mais comum é a leishmaniose cutânea localizada, a LCL. Geralmente aparece como uma ou poucas úlceras na pele, no local da picada. A úlcera clássica tem bordas elevadas, meio endurecidas, e o centro afundado tipo um vulcãozinho. Ah, a lesão em vulcão. Exato. Ela pode até curar sozinha, mas leva meses ou anos e sempre deixa cicatriz. O tratamento padrão que as fontes indicam é com os antimoniais pentavalentes, como o antimoniato de meglumina. Mas as fontes mencionam formas bem mais complicadas, né? Sim, infelizmente. A leishmaniose cutânea difusa LCD é rara, mas grave. A pessoa tem uma falha imune específica contra a leishmania e desenvolve múltiplas lesões que não ulceram, são pápulas, nódulos espalhados pelo corpo, e responde mal ao tratamento usual. Outra forma bem preocupante é a leishmaniose mucocutânea, LMC. Essa ataca as mucosas, certo? Exato. Pode aparecer anos depois da lesão cutânea inicial ter curado. Aqui, o parasita destrói as mucosas do nariz, da boca, da garganta, pode causar deformidades muito sérias, como a destruição do septo nasal, o chamado nariz de tapir. Essa forma exige tratamento sistêmico, não tem jeito. E a forma mais grave de todas, a visceral? É a leishmaniose visceral, LV, também conhecida como calazar.
Aqui o parasita não fica só na pele ou mucosa, ele ataca órgãos internos, principalmente baço, fígado e medula óssea. Causa febre prolongada, perda de peso muito grande, um aumento enorme do baço e do fígado, hepatosplenomegalia, e alterações graves no sangue, como anemia, queda de plaquetas e glóbulos brancos. Nossa, parece devastador. E é potencialmente fatal se não for tratado a tempo. O tratamento de escolha hoje, segundo as fontes, é a anfotericina B lipossomal, que é um medicamento mais seguro e eficaz do que as opções mais antigas que tinham muitos efeitos colaterais. Entendido. Saindo do mosquito e indo para o carrapato. Doença de Lyme, causada por uma bactéria Borrelia burgdorferi, transmitida pela picada do carrapato Ixodes. As fontes descrevem fases dessa doença. Isso mesmo. A fase inicial, ou localizada, é marcada em muitos casos, mas não todos, pelo eritema migrans. É aquela lesão vermelha bem característica que aparece no local da picada dias ou semanas depois. E vai crescendo, se expandindo, muitas vezes forma um anel com um centro mais claro, a imagem clássica de alvo ou olho de boi. Ah, lesão em alvo. Exato. Pode vir junto com sintomas parecidos com os da gripe. Febre, cansaço, dor no corpo. É um sinal de alerta muito importante, porque indica a infecção inicial. E se essa fase passar despercebida ou não for tratada adequadamente, o que acontece? Aí a bactéria pode se espalhar pelo corpo. Entramos na fase disseminada precoce. Podem surgir múltiplas lesões de pele parecidas com a primeira, ou então problemas neurológicos. Neurológicos, tipo o quê? Paralisia facial, a paralisia de Bell, é um clássico da Lyme. Meningite também pode ocorrer. Ou problemas cardíacos, como bloqueios na condução elétrica do coração, que podem causar desmaios ou palpitações. E ainda tem uma fase tardia. Sim, meses ou até anos depois da infecção inicial, pode surgir a fase tardia. A manifestação mais comum dessa fase é a artrite, principalmente em grandes articulações, como os joelhos. Pode ser uma artrite que vai e volta ou se tornar crônica. O tratamento parece depender muito da fase e da gravidade, então. Com certeza. O tratamento é sempre com antibióticos, mas a escolha e a via de administração dependem do quadro. Doxiciclina é a escolha principal para adultos e crianças maiores nas fases iniciais. Para crianças pequenas e gestantes, a amoxicilina é preferida. E nos casos mais graves? Casos mais graves, com acometimento neurológico ou cardíaco significativo, geralmente precisam de antibiótico na veia, como a ceftriaxona. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para evitar essas complicações tardias da doença de Lyme. Entendi. Para finalizar nossa análise de hoje, as fontes trazem as ricketsioses, um grupo de doenças causadas por bactérias do gênero Rickettsia. Também transmitidas por vetores, né? Sim, também transmitidas por artrópodes, principalmente carrapatos, mas também piolhos e pulgas, dependendo da espécie de Rickettsia. O que elas têm em comum, a característica principal, é que essas bactérias infectam as células que revestem o interior dos nossos vasos sanguíneos, o endotélio. Ah, tá com os vasos. Exato. Elas causam uma inflamação nesses vasos, o que a gente chama de vasculite. E essa vasculite é que explica muitas das manifestações clínicas. As fontes costumam dividir as rickettsioses em grupos, como o grupo das febres manchadas, onde entra a nossa febre maculosa brasileira, causada pela Rickettsia rickettsiae, e o grupo do tifo, como o tifo epidêmico, ligado a piolhos, e o tifo murino, ligado a pulgas de roedores. E os sintomas? O nome febre maculosa já dá uma pista sobre a pele, né? Dá sim. O quadro clássico que as fontes descrevem envolve uma tríade: febre alta, dor de cabeça muito forte, cefaleia intensa, e uma erupção na pele, o exantema. Na febre maculosa, essa erupção tem características importantes. Costuma começar nos punhos e tornozelos e depois se espalha para o tronco. E atinge mãos e pés. Isso é um detalhe crucial que as fontes ressaltam. Frequentemente afeta palmas das mãos e plantas dos pés, o que não é tão comum em outras doenças com exantema. Começa com manchas avermelhadas, máculas, pode evoluir para lesões um pouco elevadas, pápulas, e nos casos mais graves se torna hemorrágica com pequenas manchas roxas, petequias ou púrpura. Isso já indica um dano vascular mais sério. Tem mais alguma coisa na pele?
Algumas ricketsioses, como a febre botonosa, causada pela R. conori, mais comum na região do Mediterrâneo, podem ter também uma lesão escura, tipo uma crosta necrótica no local da picada do carrapato. É a chamada tache noire ou escara de inoculação. Mas o ponto principal é que essas são doenças que podem evoluir muito rapidamente para quadros gravíssimos, com falência de múltiplos órgãos e choque séptico. Então o tratamento tem que ser, tipo, para ontem, imagino. Crucial e imediato, as fontes são muito enfáticas nisso. A doxiciclina é o tratamento de escolha e deve ser iniciada assim que houver a suspeita clínica, mesmo antes da confirmação por exames de laboratório, que podem demorar. Mesmo em crianças ou gestantes, porque doxiciclina tem restrições, né? Tem, mas nesse caso as fontes são claras. O benefício supera o risco. Para quadros graves de ricketsiose, a doxiciclina deve ser usada sim, inclusive em crianças de qualquer idade e em gestantes, principalmente no segundo e terceiro trimestres. O risco da doença não tratada é altíssimo, é uma doença potencialmente fatal. O cloranfenicol é citado como uma alternativa, mas tem mais efeitos colaterais e restrições também, especialmente no final da gestação. Ufa, que jornada! Cobrimos desde infestações super comuns como sarna e piolhos que tiram o sono com a coceira. Com certeza. A doenças transmitidas por vetores, como leishmaniose, Lyme e as ricketsioses, que usam a pele como um sinal de alerta para infecções que podem ser muito, muito sérias. O que é realmente fascinante ao analisar essas fontes todas juntas é ver a variedade de estratégias que esses organismos desenvolveram, né? Ácaros, insetos, vermes, protozoários, bactérias. Cada um com seu jeito de usar a pele humana como abrigo, como alimento ou simplesmente como porta de entrada. E em resposta a gente vê a diversidade das reações do nosso corpo, desde uma coceira que parece simples, mas é uma resposta alérgica complexa, até inflamações intensas que formam úlceras, nódulos ou que afetam os vasos sanguíneos pelo corpo todo. Verdade. Dinâmica com o ambiente. E reforça demais a importância não só do diagnóstico correto e do tratamento adequado para cada caso, mas também das medidas preventivas, higiene pessoal e ambiental, saneamento básico, controle dos vetores. Então, o que fica dessa nossa análise toda? Talvez uma reflexão final, pensando no que vimos. Diante dessa variedade enorme de agentes, de ácaros a bactérias e protozoários, com modos de transmissão tão distintos, né? Contato direto, fômite, solo contaminado, picada de inseto. Exato. E com manifestações que muitas vezes dependem tanto do ambiente, da condição socioeconômica da pessoa, da resposta imune dela. Como é que a gente pode pensar em estratégias de saúde pública e vigilância que sejam realmente integradas, que consigam dar conta dessa complexidade toda? É uma pergunta-chave. São os mais vulneráveis contra esse mosaico de doenças de pele. Especialmente se a gente considerar que mudanças climáticas podem alterar a distribuição dos mosquitos, dos carrapatos e talvez trazer novos desafios. Um ponto crucial para se pensar. Fica aí a provocação para continuarmos pensando sobre isso. Até a nossa próxima análise aprofundada.